O presidente Lula sanciona hoje o projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional que combate a adultização, também conhecido esse projeto como ECA Digital. A diretora-presidente do Instituto Liberta, Luciana Temer, participou recentemente do Canal Livre na tela da Band para explicar como que na prática o projeto pode ajudar a combater crimes contra crianças e adolescentes na internet. Como será feita a verificação? O que pode mudar e ajudar a você que está nos acompanhando e é pai, é avô, é avó, mãe, tem uma criança dentro de casa. E nós estamos em contato com a Luciana Temer para explicar isso a você que nos acompanha. Tudo bem com a senhora? Bom dia, seja bem-vinda à Rádio Bandeirantes. Bom dia, muito obrigada. Bom dia aos ouvintes. Prazer estar aqui conversando com vocês. Bom dia. A senhora, inclusive, participa de um grupo que está definindo justamente como será feita essa verificação, como que na prática vai funcionar, é isso? Isso. Acho que seria interessante explicar o que é a verificação etária, né? Quando a gente fala de verificação etária real, a gente está dizendo que uma criança não vai poder acessar sites, nem jogos, enfim, redes sociais que não sejam adequadas para a sua idade. Então, por exemplo, um menino de 11 anos que quiser acessar um site pornográfico, hoje, se ele entra, diz lá, você tem mais de 18 anos, ele coloca assim e pronto, ele acessa, né? Autodeclaratório. Com a aprovação do PL 2628, o que vai acontecer é o site ele se responsabiliza pela verificação de se aquela criança tem de fato, ou se aquela pessoa que quer entrar tem de fato 18 anos. Né? Isso vai ser muito importante e acho que vai facilitar muito a vida dos pais. Isso em relação a sites pornográficos, a sites de apostas, a sites que têm levado à violência entre as crianças, é isso? Sim, sem dúvida. Na verdade, a explicitação da lei está falando em conteúdos proibidos para menores de 18 anos, né? Explicitamente ela fala isso, mas na verdade há uma interpretação possível de que, por exemplo, o Instagram, que é para 16 anos, está cheio de criança no Instagram, e não poderia estar, porque em tese é para 16 anos. Eu acho que essa verificação etária se aplica, na verdade, a todo e qualquer site que tem uma idade definida, uma faixa etária definida. E aí a proibição de entrada de quem não tem esta faixa etária. Por quê? Porque é inadequada para a sua idade. Agora, a senhora diz que o site precisaria ser responsável pela verificação etária de seu usuário. Esse projeto já prevê, de alguma forma, a punição ao site que não cumprir com esse papel de fiscalização? Sim, tem. As sanções estão previstas na lei. Aliás, esse é o grande trunfo, né? Porque definição de obrigação sem sanção é a mesma coisa que nada. Então, na verdade, Mas há acontece de todo vez um em quando, processo. né? Ah, não, sim, acontece direto, né? E a preocupação é justamente. Então, veja, também não basta só estar a sanção, é preciso que haja o controle, porque você prevê uma obrigação, uma sanção, e também não haver controle por parte do poder público ou da população, também não vai funcionar. Então, eu acho que é esta conjuntura, né? A obrigação, a sanção e o controle, que tem que ser feito pelo poder público, mas pela sociedade como um todo. Essa comissão que estuda isso está em que momento, por favor? Está no momento da correria, vamos ser francos, porque a verdade é que quando se formou essa comissão, o projeto de lei não tinha nem perspectiva de ser aprovado, apesar da nossa luta há 3 anos para que ele fosse aprovado. No meio desse processo, o que aconteceu foi aquele fenômeno Felca, né, o vídeo que viralizou, e que acabou pautando esta questão na Câmara dos Deputados, com a consequência da aprovação em regime de urgência do projeto de lei. Então, nós, na verdade, éramos uma comissão de estudo meio abstrato de como seria essa verificação, e hoje a gente está responsável por montar um relatório de sugestões de como esta regulamentação do projeto de lei pode se dar. Tem um outro ponto dessa lei que vai ser sancionada mais tarde, hoje ainda, pelo presidente Lula, que é uma garantia de vinculação das redes sociais de crianças, adolescentes, com a de um responsável. Porque nós falamos até agora nessa conversa que estamos tendo
sobre sites que são explicitamente, obviamente, voltados ao público maior de idade. Mas, nas redes sociais, nem sempre uma rede social é perigosa para uma criança ou um adolescente, mas um adulto precisa estar junto, fiscalizando, porque pode se tornar perigosa. Como que isso aconteceria? Então, isso tudo vai depender da regulamentação, né? Justamente, veja, uma vez sancionada a lei, muitas questões foram relegadas, na verdade, o que é correto, para a questão da regulamentação. Então, esta questão, por exemplo, de como vai se dar a responsabilização ou a vinculação da conta, é algo que vai ter que ser regulamentado ainda. E essa regulamentação será baseada justamente nessas sugestões do grupo que a senhora participa, é isso? Em relação à verificação etária, né? Porque a lei não Apenas fala a só disso, a verificação. gente está... Isso, apenas a verificação etária. Mas, na verdade, você tem outras questões. Você tem, por exemplo, a obrigação de todos esses sites, plataformas, estabelecerem possibilidades de controle parental. O que é o controle parental? É eu poder definir para o meu filho o que ele pode ou não pode acessar, não é? De acordo com a minha, enfim, minha consciência do que ele deve ou não acessar. Este controle parental já é oferecido pela Apple, pelo Google, não é? Você tem possibilidade de controle parental, mas isso é muito pouco divulgado e pouca gente sabe como fazer este controle parental. A lei, na verdade, obriga também não só a existência da possibilidade de mecanismos de controle parental, mas também que esses controles sejam acessíveis e possíveis, né? Os pais saibam como realizar essas manobras de controle. E a senhora falou sobre esse grupo da verificação etária e comentou que sanções podem sim chegar para sites, para plataformas que não realizarem corretamente essa verificação. Quais são as sanções? Bom, são desde sanções em dinheiro de atividade. É possível, dependendo enfim, da infração, você tem uma classificação lá de sanções possíveis ao final da legislação. Agora, eu queria só enfatizar aqui para quem está nos ouvindo que há muita confusão, às vezes, com cerceamento de liberdades, né? Censura, quando se fala desta regulamentação de plataformas. Eu só queria enfatizar aqui que tudo isso que nós estamos falando está absolutamente restrito à proteção de crianças e adolescentes no meio virtual. Não tem uma palavra sobre adultos nas redes, né? A preocupação toda é com crianças e adolescentes. Chegando bastante mensagem aqui dos nossos ouvintes, trazendo questões em relação a essa verificação etária, como, por exemplo, como que dá para uma forma simples de você verificar a idade de alguém? Se a criança, por exemplo, tiver decorado o CPF do pai, da mãe, conseguiria passar por essa verificação? E aí tem um outro ouvinte aqui sugerindo se é possível a utilização da câmera do celular, do computador, para essa verificação, porque criança dá para identificar com uma simples imagem. E alguns sites que são, né, nem um pouco indicados para menores de idade. Esse uso de câmera em específico é uma invasão de privacidade? Tem a história, né, do acesso que nem sempre é permitido ou pode acontecer? Olha, o que a gente está estudando nessa comissão é justamente as formas já existentes de possibilidade de verificação etária, porque também é importante dizer que o Brasil não está inventando isso, né? A Austrália já faz isso, a França já faz isso, o Reino Unido já faz isso, e os Estados Unidos, recentemente, vários estados aprovaram leis obrigando a verificação etária por sites pornográficos. Então, a tecnologia, ela existe, e ela é variada, como você mesmo citou, você pode ter uma verificação pela foto, mas que é um pouco insegura, porque tanto pode impedir pessoas que têm mais de 18 anos, que parecem mais novas, de entrar, como pode permitir que pessoas que parecem mais velhas e têm 16 anos entrem. Então, não é, acho que é a mais recomendável. Hoje em dia, o que a gente achou muito interessante é a possibilidade do uso de um documento. Então,
Por exemplo, hoje você tem o IGOV, você tem os documentos de governo que podem identificar a sua idade, não é? E se você colocar, por exemplo, tem códigos de barra, essa é uma das que eu achei mais interessantes, tem o código de barra do documento. Você tem mecanismos que captam a partir deste código de barras qual é a sua idade e passam para o site ou para a plataforma só a informação, se você pode ou não pode entrar, nenhuma informação mais. Porque, como você mesmo levantou, há uma preocupação com a questão da privacidade. Acho que o grande desafio é equilibrar a proteção de crianças e adolescentes também com a proteção de dados individuais de crianças e de adultos. Então, só para deixar bem claro, há várias técnicas possíveis, a tecnologia já existe, o que a gente precisa estudar é qual é a técnica menos invasiva de privacidade e, ao mesmo tempo, mais protetiva de crianças e adolescentes. E nesses outros países que já têm leis regulamentadas sobre a verificação etária, qual que é a técnica mais popular? Essa do documento mesmo? A gente tem visto que essa do documento é a que tem sido mais usada. Mas eu nem sei te dizer, francamente, qual que cada país está usando. A gente está conversando com várias empresas, porque também é preciso que se diga que esse serviço é prestado por empresas, né? Então, a gente está conversando com muitas empresas que já prestam serviços em outros lugares. A gente falou bastante sobre o projeto de lei que vai ser sancionado hoje pelo presidente, sobre a verificação etária, sobre a futura regulamentação, mas enquanto tudo isso não acontece, qual a dica para os pais, para os responsáveis, que, principalmente depois, né, do que a senhora chamou de fenômeno Felca, com aquele vídeo, trouxe uma preocupação muito grande para os pais, para os responsáveis, que ficam pensando, imaginando o que pode acontecer no ambiente digital com os filhos e eles nem sabem, não têm nem ideia. Isso também aconteceu muito com aquela série Adolescência, né? Que também fala um pouco sobre esse assunto. O que o pai precisa hoje, os pais precisam hoje se preocupar? Eu acho que, primeiro, os pais precisam entender sobre esse meio virtual, porque há uma resistência, às vezes, dos pais entenderem. Tem muito pai que diz, Deus me livre, rede social, essa coisa de juventude, eu não entendo o que eles ficam fazendo lá. E eu sempre digo, você tem que entrar lá, você tem que fazer uma conta na rede social para entender como é que isto funciona, não é? A gente não consegue conversar e nem alertar os nossos filhos sobre algo que a gente mesmo não entende. Então, primeiro, os pais precisam entender como é que funciona essa realidade virtual para poder conversar e, inclusive, fiscalizar e orientar, né? Senão é uma bobagem, os filhos sabem muito mais do que os pais. Então, a gente precisa, primeiro, que os adultos se informem, se orientem, para que possam orientar os seus filhos. E essa regulamentação tem algum prazo para que aconteça? Na verdade, a regulamentação, não tem prazo para a regulamentação, mas o projeto de lei, e aqui a gente precisa lembrar que o presidente Lula vai sancionar esse projeto hoje à tarde, né? Vai ter a cerimônia de sanção. Não sei se ele vetou algo do projeto de lei ou não, mas no projeto de lei está previsto 1 ano para as empresas se adequarem. Então, por exemplo, a verificação etária que nós conversamos aqui, as empresas terão 1 ano para instalar. Logicamente, elas vão ter que instalar a partir do processo de regulamentação. Então, quanto mais rápido sair a regulamentação, mais eficiente será, até porque as empresas terão prazo suficiente para se adequar. Perfeito. Eu gostaria de agradecer pela participação da Luciana Temer, que é diretora do Instituto Liberta, que é muito focado nos direitos das crianças e dos adolescentes, falando sobre essa importante pauta com a sanção. Hoje à tarde, às 5 horas, o evento marcado no Palácio do Planalto para que o presidente Lula sancione essa proposta. Obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Obrigado.